Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade por estar aqui conosco nesse webinar. Eu estou aqui com a presença do Emanuel Souza, System Engineer Fortinet Brasil. Também estou aqui com o Henrique Moisés, arquiteto de segurança e soluções cloud na Fortinet Latam. É para a gente um prazer estar com vocês aqui, profissionais de ampla bagagem e conhecimento, para trazer um pouquinho para a gente hoje de um produto da Fortinet que vem solucionar algumas dores aí do ambiente cloud. Todos nós sabemos que a evolução para a cloud hoje ela ocorre em todas as empresas de uma maneira híbrida, de uma maneira total. Então a gente tem algumas soluções que a gente utiliza isso nos negócios de uma maneira geral, e em algumas delas a gente não tem a visibilidade, o controle e a segurança do modo que a gente espera. Então, temos o Henrique como arquiteto de soluções de segurança para a cloud, e aí ele pode falar melhor de quantidade de produtos, segmentos de aplicações, aonde eu uso uma solução, aonde eu uso a outra, e aí a gente tem soluções para todos os tamanhos e para todos os nichos de negócio, né? Então, muito interessante isso, a nível de você ter que ter um arquiteto para desenhar todas aquelas soluções, se enquadrar, se encaixar ali para a gente conseguir entregar segurança independente de onde esteja a sua cloud, multi-cloud, SaaS e por aí vai. Eu sou o Luiz Henrique, eu sou o CTO aqui na Brasiline, e estou à disposição também a todos aí que estão presentes. Esse vídeo ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube posteriormente, então ele pode ser consultado a qualquer momento. Vamos conduzir o webinar da seguinte modo: a apresentação será feita pelo Henrique junto ao Emanuel. Eles vão estar disponibilizando a apresentação no vídeo, né? E caso tenham dúvidas, pontos ou qualquer informação adicional, vocês podem estar mandando no chat para a gente, que o Emanuel vai estar respondendo. Caso tenha algum ponto que a gente não consiga responder de imediato, a gente entra em contato posteriormente para dar sequência e esclarecer todas as dúvidas. Eu vou pedir a Kátia, da nossa equipe, também deixar os contatos do comercial no chat, então pode deixar o e-mail, o telefone, o LinkedIn, e caso alguém tenha alguma demanda, nos contacte por meio desse contato aí, beleza? Henrique, te passo a palavra para a gente dar início aí. Beleza, muito obrigado, Luiz. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Prazer estar aqui falando com todo mundo. E como você já adiantou bem, a ideia aqui é a gente comentar sobre segurança de cloud, desse ambiente ágil, dinâmico, em que muita coisa acontece o tempo todo, de uma forma que às vezes a gente não tem o controle necessário, principalmente quando a gente usa apenas soluções nativas ali de nuvem, de uma forma ou de outra. Mas mais do que isso, mais do que toda a parte de, de segurança para a nuvem em específico, aqui hoje a gente vai falar de segurança para aplicações de uma maneira geral, tá? Então, dentro desse cenário, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Dentro desse cenário de proteção de aplicações que eu comento, o FortiSnap hoje é uma solução que vai conseguir ajudar desde a parte do desenvolvimento da aplicação em si, fazendo toda uma análise de segurança a nível de código, por exemplo, e aí para quem está acostumado, para quem não conhece, nomenclaturas como SAST, SCA, Secret Scanning, por aí vai. Mas não só isso, ela foca muito na questão de visibilidade e gestão desse ambiente de cloud, que é o que a gente vai focar no webinar de hoje. Tá? Então, a ideia não é falar sobre desenvolvimento seguro, mas se não, focar aqui na parte de segurança de aplicações mais a nível de runtime, tá? E isso por quê? Porque hoje, dentro do portfólio Fortinet, a gente enxerga dessa forma, e é justamente o conceito do Security Fabric, né? Que é quando a gente traz diferentes camadas ali dentro do ponto de vista de segurança que consigam se conectar e trazer uma visão geral, justamente tendo uma arquitetura de segurança bem definida e bem posicionada dentro de todo e qualquer ambiente possível, tá? Desde a parte de acesso de usuário remoto, até a parte de infraestrutura crítica num ambiente de OT ou com
recursos de IoT, até mesmo passando por toda a camada de aplicações, que é justamente o nosso foco dentro desse webinar, tá? Então, aqui a gente vai falar de como trazer uma visibilidade maior para dentro desse ambiente, como a gente está comentando. E como que a Fortinet consegue trazer isso? Com base em alguns pilares específicos. Então, do mesmo jeito que a gente está acostumado a falar de segurança sendo feita em camadas, não é uma única solução que faz segurança para o meu usuário, para a minha rede, para o meu access point, por exemplo, e para o meu ambiente em nuvem. São soluções diferentes. E eu costumo brincar, eu gosto bastante de Lego, e eu costumo brincar que a cibersegurança é como se fosse um conjunto de Lego, em que a gente vai pegando uma pecinha de cada lado e vai montando ali o que se adapta melhor a cada um dos cenários. Então, pode ser que algumas pessoas gostem de montar um carrinho de Lego, outras um avião de Lego, outras uma casinha de Lego. Então, cada cenário é diferente, cada cenário vai variar um pouco. E é por isso que a gente precisa olhar para a parte de arquitetura, para entender o que faz mais sentido para cada um desses ambientes e como que a gente incorpora tudo isso dentro de um ambiente como um todo, tá? E para vocês entenderem como que a gente olha para isso dentro do cenário de cloud hoje. A gente olha para a parte de networking, principalmente com firewall virtual aqui, tá? Quando a gente fala de network security, por exemplo, a gente está falando justamente de eu ter uma camada que consiga segmentar e fazer inspeção de todo qualquer tipo de tráfego relacionado a qualquer elemento dentro da minha rede, tá? Então, tráfego TCP e UDP principalmente, chegando até um recurso que está posicionado na minha cloud pública ou saindo desse ambiente de cloud pública. E é com várias funções de segurança. Eu posso ter toda a parte de firewall, com o conceito de stateful firewall, eu posso ter toda a parte de antivírus a nível de rede, posso ter todo um conjunto de elementos para fazer funções de DLP ou de prevenção de vazamento de dados. Eu consigo olhar isso a nível de IPS, toda a parte de bloqueio contra comunicações de bot, e por aí vai. Tá? Uma série de elementos que já estão contidos aqui dentro desse firewall virtual, que é basicamente o FortiGate VM em si, um FortiGate no formato VM, e que a gente consegue trazer toda essa microsegmentação a nível de ambiente de nuvem pública também. Tá? Também funcional no ambiente de nuvem privada, então não somente nuvem pública, mas também privada. E aqui esse é o ponto da segurança de rede em nuvem, quando a gente olha para essa camada em específico. Aí a gente tem uma outra camada também, em específico, que é a segurança de aplicação a nível de runtime, em que a gente olha para todos os pilares que uma aplicação geralmente precisa trazer de segurança. Então, eu estou falando aqui de uma proteção a nível de WAF, tá? Então, Web Application Firewall, que vai ficar na frente da aplicação, recebendo toda a pancada ali dos usuários mal intencionados e filtrando conteúdo, o que é mal intencionado, do que é bem intencionado, do que é um tráfego legítimo, do que é um tráfego malicioso, tá? Direcionando só o tráfego legítimo para a aplicação. E aí, quando eu falo dessa filtragem, desse filtro que é estabelecido ali na frente, a gente está falando de um filtro não só para as aplicações web tradicionais, mas também um filtro que funciona como um gateway de API. E aí, esse gateway de API, ele pode ser utilizado para a gente limitar a quantidade de requisições API sendo feitas à aplicação, entender quais são essas requisições, saber se as requisições que estão sendo feitas por parte dos usuários estão mapeadas ali de alguma forma e que deveriam estar sendo consumidas por um usuário final. Então, tudo isso a gente consegue fazer, de novo, com uma única solução, nesse caso aqui, pensando em Application Security. Tá? Essa mesma solução tem uma camada aqui de testagem de vulnerabilidades dinâmicas, então a gente consegue não só proteger a carga de trabalho que está numa etapa produtiva dentro desse ambiente de nuvem, tanto pública quanto privada, mas também uma carga de trabalho que está no ambiente de QA, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento. Tá? Então, são dois dos pilares, aí, ou duas das pecinhas de Lego que a gente conseguiria encaixar adicionalmente ao que a gente vai falar hoje, que a nossa missão hoje é falar desse carinha aqui, do FortiSnap. Tá? E quando a gente fala do FortiSnap em si, tem uma série de coisas que essa ferramenta ou essa plataforma pode fazer. Tá? Ela pode trazer toda a parte de visibilidade para dentro do nosso ambiente, a nível de postura, configuração, entendimento comportamental das minhas VMs, dos meus clusters de Kubernetes, até mesmo chegando na parte de segurança de código ou segurança de infraestrutura como código. Tá? E é um pouquinho do que a gente vai ver aqui. É só para vocês entenderem que a gente está falando de basicamente 3 produtos diferentes. Tá?
E como que o FortiSnap funciona? Como que é a visão principal dele? Aqui a gente tem toda a parte da plataforma fazendo ingestão de dados. Ou seja, eu conecto, essa plataforma é uma plataforma totalmente SaaS, tá? Então não tem necessidade de instalação de nada, nenhum recurso ou algo do tipo. E o que a gente faz conectou, uma vez que esteja conectado a esse ambiente de nuvem, todas as informações que vão sendo processadas ali de tudo que vai acontecendo vai gerando alertas e vai gerando informações para que seja mandado para o FortiSnap em si. Então a gente pega aqui informações de configuração de usuários, informações relacionadas a vulnerabilidades, erros de configuração de todo e qualquer recurso existente ali dentro desse cenário de nuvem, informações de secrets, tanto a nível de código quanto a nível de utilização de uma secret dentro de uma VM, por exemplo, quais são os níveis de permissionamento existentes dentro de cada service level, dentro de cada serviço que eu conseguiria utilizar naquela seara do meu ambiente de uma pública. Tá? Ambientes suportados hoje dentro do FortiSnap. AWS, Azure, GCP ou CI, sem instalação de agentes, tá? Então, de uma maneira totalmente agentless, a gente consegue trazer todo esse nível de visibilidade e segurança para esses ambientes. Com instalação de agentes, que também é uma possibilidade dentro do produto, a gente consegue abranger outros ambientes também, tá? Instalação pode funcionar dentro de uma IBM Cloud, por exemplo, dentro de um recurso on-premises, numa nuvem privada. Então, tudo isso seria possível também. E toda essa informação a gente consegue coletar, não somente a nível de riscos exploráveis, mas também a nível de ameaças ativas. E quando a gente olha para ameaças ativas aqui, a gente está olhando para conexões que acontecem, são processos que estão acontecendo ali em tempo real, chamadas API, quando a gente olha para elas e entende um pouco mais como que é o comportamento tradicional, como que é o comportamento natural, e como os usuários, ou até mesmo a própria aplicação, está funcionando ali dentro, tá? Sem contar nos eventos de login, nos eventos adicionais que a gente teria ali. Então, tudo isso faz parte de informações que vão sendo coletadas em certos momentos, basicamente em tempo real, e sendo mandadas aqui dentro, para dentro dessa plataforma que é justamente o FortiSnap. E uma vez que os dados estejam lá dentro, o que a gente faz? A gente correlaciona eles de uma maneira bastante simples, de uma maneira automatizada, e a gente cria uma baseline de segurança, tá? Então, basicamente entender como é o comportamento tradicional daquele ambiente e, com base nesse comportamento tradicional que vai acontecendo de tempos em tempos, qualquer desvio comportamental é alertado dentro da console. Então, não somente um desvio a nível de segurança, mas um desvio a nível de, opa, essa aplicação aqui não deveria estar dessa maneira. Esse usuário geralmente não conecta nesse endpoint. Deveria estar conectado nesse endpoint. Esse endpoint aqui geralmente não fala com essa VM, ou uma VM que potencialmente foi explorada, ela pode ter sido comprometida por essa e essa forma, e pode inclusive comprometer outros recursos de maneiras XYZ. O que você gostaria de fazer? Então, tudo isso a gente consegue trazer nessa camada de resolução, inclusive, que é onde a gente vai pegar todos esses dados que foram concatenados ali ou condensados dentro de um único evento ou dentro de vários eventos, dependendo do que acontece, e traz ações que podem ser utilizadas e principalmente insights ou ideias do que poderia estar acontecendo. Por exemplo, um ransomware hoje em dia, dentro de um cenário de nuvem pública, ele não é somente aquele cenário de ransomware que a gente está acostumado, que é uma VM sendo criptografada e os dados sendo mantidos fora do alcance do proprietário, com o pedido de resgate por parte do atacante. Aqui a gente está falando que a própria nuvem pode ter, ou pode ser, mantida, ou melhor, vamos tentar refrasear. O próprio usuário pertencente ali, ou que detém o poder da nuvem, que tem uma credencial cadastrada ali, ele pode ficar sem acesso àquele ambiente como um todo. Porque se eu vou e entro nessa minha conta da AWS, por exemplo, e extraio informações confidenciais e tiro o cadastro de um usuário, eu simplesmente estou fazendo um ataque de ransomware, querendo ou não. Tem um account takeover envolvido, mas eu estou pedindo um resgate para que o próprio proprietário tenha acesso à informação. Então, esse é um outro tipo de ransomware que tem acontecido muito. E quando a gente pensa num cenário de cloud, em que tudo acontece ali dentro e muitas cargas de trabalho críticas estão contidas lá,
a gente tem um estrago bastante grande. A mesma coisa aqui para cryptojacking, ou mineração de criptomoeda de uma maneira em geral. Quando a gente olha para esse cenário de mineração de criptomoeda, como os recursos, muitas vezes, eles passam imperceptíveis, ou existem de uma maneira imperceptível, que a gente não sabe exatamente o que está presente em cada um dos ambientes, ou em cada uma das regiões, dependendo do nível de visibilidade, quanto mais recursos subir numa região que não está sendo utilizada, menos eu vou perceber, ou menos a pessoa com a qual eu estou atacando vai perceber. Então, dentro desse cenário, é muito difícil de você acabar percebendo que existe um ataque acontecendo ali em tempo real. E o que acontece com isso é que a gente só vai perceber lá no final do mês, quando a fatura daquele ambiente de cloud chega e aí o estrago já está feito. Já vi vários e vários casos de empresas que gastaram mais de R$ 1 milhão, por exemplo, com esse tipo de ataque. Então, simplesmente um ator malicioso ali foi subindo o recurso, foi criando o ambiente dele, foi extraindo informações, foi mandando informações para fora, e quando a empresa foi ver, já tinha passado o final do mês, ou já tinha virado o mês, e a fatura chegou com todo esse montante aí a ser pago. E não somente a nível de cloud, mas a nível de aplicação também, porque cada dia mais a gente vê que esse tipo de ameaça afeta também ambientes Kubernetes, por exemplo, ambientes containerizados. Isso porque o nível de visibilidade dentro desse tipo de ambiente acaba sendo muito baixo também, tá? Então, por isso que a gente precisa de ferramentas ou plataformas como o FortiSnap que consiga trazer toda essa visibilidade para dentro do ambiente. E aí, para a gente entender um pouco melhor como que funciona tudo isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E aí, conforme eu for apresentando a console em si, que é essa aqui, vocês vão fazendo perguntas aí no chat, fiquem à vontade, tá, pessoal? E aí, na sequência, a gente vai respondendo. O Emanuel vai me ajudar aqui com as perguntas, o Luiz também, para que a gente consiga responder o maior número possível dentro do tempo da apresentação, tá? Bom, sem mais delongas, aqui a gente tem direto a console do FortiSnap, tá? Então, dentro da console, o que a gente tem aqui? Basicamente, uma visão simples ou simplificada de todo esse cenário de cloud, todo esse cenário de aplicação. Por quê? Se a gente for olhar o menu aqui, a gente organiza de algumas formas. Então, eu tenho toda uma parte de discovery, em que eu olho para basicamente qualquer coisa que esteja presente nesse ambiente de cloud ou nesse meu ambiente de aplicações, tá? Por exemplo, eu posso procurar aqui por qualquer recurso relacionado a uma VM dentro da minha AWS. Posso procurar por qualquer recurso sendo relacionado a um blob storage dentro da minha Azure, ou um service account dentro da minha Azure. Posso procurar por qualquer item existente dentro de uma VCN na minha OCI. Tá? Então, tudo aqui fácil de ser consumido para a gente criar alguns padrões, já mostro melhor para vocês. Mas então, primeira etapa, descobrir o que está existente dentro desse ambiente. Segunda etapa, quando a gente vem aqui para o centro de risco, que era aquela caixinha azul que vocês viram na etapa inicial ali, que é como a gente segmenta tudo isso. O que eu tenho dentro do centro de risco? Riscos em potenciais, ou tudo que poderia levar uma falha de configuração que poderia levar um atacante a explorar alguma vulnerabilidade existente. Tá? Então, aqui a gente separa aqui em algumas camadas. Tem um nível de risco a nível de código, tem riscos a nível de vulnerabilidade, tem risco a nível de compliance e identidades também, que a gente já vai olhar um pouquinho como funciona. E quando esse nível de risco é explorado, quando esse risco em potencial é explorado, a gente organiza ele aqui dentro desse centro de ameaças, tá? Então, nas ameaças em si, a gente vai olhar para comportamento. Então, é um comportamento suspeito, um comportamento malicioso, ou um possível comportamento de ransomware, que a gente viu, um possível comportamento de mineração de criptomoeda. Então, tudo isso a gente consegue olhar aqui a nível de workloads, tá? Que eu olho para hosts, containers, ou até mesmo ambientes Kubernetes como um todo. Toda a parte de Cloud Logs, em que a gente vai olhar para a comunicação das APIs e como elas vão acontecendo ali dentro desse ambiente de cloud, também a gente já passa um pouquinho por elas, e a nível de alertas, que é como se a solução fosse um CIEM para todo esse cenário de cloud, vocês já vão entender um pouco melhor como que tudo isso funciona, tá? Então, dentro de uma única console, a gente consegue enxergar muita coisa. E aí, para ficar fácil de enxergar, no painel principal, vocês conseguem customizar aqui, adicionar vários widgets, criar painéis diferentes para cada time que vai utilizar
toda essa parte da plataforma em si, tá? Mas basicamente ele é totalmente customizado, ou customizável, melhor dizendo. Então, qual que é o primeiro ponto que às vezes a gente começa aqui, o pessoal pergunta bastante? Digamos que eu esteja migrando ou mandando informações para dentro da minha nuvem pública. Como que eu sei se eu estou seguindo melhores práticas? Parte de governança, eu posso ver aqui direto nos frameworks de segurança, por exemplo, e dentro dos frameworks de segurança, a gente consegue listar vários padrões diferentes. Eu posso pegar aqui deixa eu pensar, um NIST CSF, por exemplo. Vou pegar um CSF que é mais legal. NIST CSF, por exemplo. E aí a gente consegue listar ele para todos os ambientes de cloud. Eu vou pegar um da AWS. Pensa que a gente está olhando para o framework de segurança em específico NIST CSF. Lá dentro do padrão de segurança, ele vai comentar assim para a gente. O ID da policy, que é o ID AM1, que é um processo de identificação. E aí, dentro desse processo de identificação, o que a gente precisa fazer? Coletar informações ou manter tudo inventariado a nível de devices e sistemas. Como que eu faço isso dentro da minha nuvem? Quais são os pontos que eu realmente preciso seguir aqui? Eu preciso inventariar tudo? Ou eu preciso simplesmente identificar todos os riscos em potencial? Então, quais são os serviços dentro da AWS, nesse caso, que eu precisaria habilitar? Como que esses ambientes precisariam estar configurados? Tá vendo que existe uma série de perguntas que a gente poderia fazer. Então, nesse caso aqui, as respostas estão direto nas policies. Quais são os itens necessários para a gente olhar para dentro disso? Quais são as policies que eu precisaria enxergar dentro dessa forma? Tá? Mesma coisa aqui para todos os outros itens contidos no relatório. Então, se a gente for pegar um outro acesso a nível de proteção de usuários, devices e outros ativos autenticados aqui, a gente está falando muitas vezes de múltiplo fator. Então, eu consigo clicar dentro de cada uma das policies e ela já mostra para a gente o que eu precisaria fazer, uma breve descrição do porquê isso é importante e qual que é a política que está habilitada ali dentro desse ambiente FortiSynapse, para que a gente consiga enxergar realmente e extrair realmente o melhor de cada um desses cenários de segurança, tá? Então, algo fácil, rápido e simples. Não mostrei para vocês, mas aqui se a gente abrir a policy em si, vamos ver que a gente tem algumas camadas adicionais, justamente que a gente consegue criar painéis de remediação em específico. Eu posso criar um painel de remediação customizado, eu posso simplesmente seguir esse passo a passo para remediar as informações dentro desse meu ambiente, tá? Então, dentro dessa etapa como um todo, além da explicação e de olhar onde que essa policy está sendo utilizada, eu consigo remediar isso de uma maneira rápida, fácil, e inclusive ensinar os meus colaboradores que estão utilizando aquele ambiente de cloud como que esse ambiente poderia ser melhor gerido, pensando do ponto de vista de segurança e de melhores práticas desse ambiente como um todo. Tá? Então, para dentro dessa parte aqui, a gente tem justamente os painéis de frameworks em específico. Então, digamos que a gente queira inspecionar em relação a NIST, está aqui de alguma forma bem rápida e simples, e essas verificações estão sendo feitas, vão acontecendo praticamente em tempo real. Então, é como se a gente tirasse uma foto a cada X espaço de tempo, para que vocês consigam saber o nível de evolução e de maturação desse ambiente de nuvem e da postura de segurança, principalmente, desse ambiente de nuvem. Tá? E aí, essa foto, ela aparece aqui, quando a gente vem na parte de compliance. Tá? Deixa eu deixar o nome visível aqui para vocês verem também. Quando a gente vem aqui na parte de compliance, cloud, a gente vai procurar aqui por NIST CSF, por exemplo, e eu vou filtrar só pela da AWS para a gente analisar. Então, aqui, quando a gente filtra por esse relatório de compliance, a gente vai olhar para basicamente tudo que está relacionado a essa validação. E dentro dessa validação, a gente já consegue ver, no quesito segurança, que 35 policies foram marcadas como não aderentes. E dessas 35 policies, eu tenho 9 com nível alto e 26 outras com nível médio ou abaixo. Tá? E aqui, quantas violações severas eu tenho dentro desse ambiente. Então, 16,4% do meu ambiente não está aderente de uma maneira bastante grave. E a gente consegue filtrar isso aqui por cada um dos recursos e enxergar cada uma das políticas. Então, da mesma forma que a gente viu ali,
cada um dos IDs das políticas, a gente tem aqui cada uma das policies ou cada uma das regrinhas que vão sendo criadas. E se a gente pegar um cenário de autenticação, que foi o que a gente viu, olha para esse cenário aqui. Eu tenho uma policy falando que eu deveria ter MFA habilitado em toda a deleção de S3 que fosse feita dentro desse ambiente AWS. Ou seja, todo usuário que precisar fazer a deleção, que quiser fazer a deleção, ele precisa de um duplo fator de autenticação para que essa deleção realmente aconteça. E se eu entrar aqui, eu vou entender quantos desses recursos estão aderentes a essa política. Nesse caso aqui, eu estou falando que nenhum recurso está aderente. Todos os recursos deveriam ter isso configurado, mas eles não estão com isso configurado. Então, aqui a gente já tem uma listagem de todos esses recursos que a gente consegue ir clicando em cada um desses links aqui, abrindo eles em separado, ou abrindo eles de uma maneira bastante direta, com base na própria console da AWS, nesse caso. E o que eu precisaria fazer também está aqui contido. Então, com base em cada um desses cliques que a gente vai fazendo, ele vai trazendo mais e mais informações a respeito do recurso em si e de como que isso deveria aparecer. Então, aqui, por exemplo, o S3, que ele está localizado aqui dentro do Organization, numa conta específica, então meu account ID está aqui. Se eu clicar aqui direto, ele já me leva para minha conta em específico, ou se eu clicar aqui no ver detalhamento completo, ele já me leva também para esse recurso lá dentro desse ambiente de nuvem, tá? Então, primeiro ponto, que geralmente as pessoas gostam de começar, é justamente pela parte de compliance, por ser algo já identificado, algo já validado por algum órgão externo, e que já tem algumas diretrizes de como esse ambiente poderia estar sendo configurado. Tá? Então, primeiro ponto está aqui. Ah, mas eu não quero fazer uma validação via NIST, via ISO 27001, via qualquer que seja o framework. A gente consegue customizar as políticas. Tá? Então, existem várias políticas já pré-definidas. Hoje, para vocês terem ideia, tem mais de 700 políticas definidas. Então, 789 é o número, e ele vai sempre aumentando, porque o ambiente de cloud é dinâmico, a gente vai sempre melhorando o nível de visibilidade dentro dele. Tá? Mas só para a parte de compliance em si, a gente está olhando aqui diferentes políticas. Você pode falar, cara, eu queria criar um template ou um framework customizado só para a minha empresa. Isso é possível? Totalmente possível. Tá? Então, aqui a gente pode selecionar políticas já pré-existentes, adicionar nesse framework destinado à empresa XPTO, e eu posso criar várias políticas do zero também. E aí, com base nisso, eu analiso realmente o que faz sentido para o meu ambiente, para a minha aplicação e para o meu cenário. Então, não preciso ficar preso nesses frameworks já customizados em si. Tá? E aí, os relatórios que a gente tem aqui são inúmeros. Eu consigo exportar um relatório direto, mandar um relatório específico de todo o meu ambiente ou de um ambiente separado, de cada uma das contas que eu esteja fazendo uma validação, por e-mail. Consigo extrair isso na hora, via PDF, por exemplo, e já compartilhar com diferentes times. Eu consigo alertar isso a nível de canais. Então, toda postura de segurança que seja modificada em algum momento, eu consigo mandar isso via um canal do Teams, um canal do Slack. Então, tudo isso também é possível de ser feito. Já mostro um pouquinho mais para vocês. Mas, basicamente, é uma etapa em que as pessoas geralmente gostam de começar. Tá? Outras etapas que a gente gosta de mostrar aqui também, que não somente nível de postura de segurança a nível dos recursos em cloud a gente consegue olhar, senão também toda a parte de vulnerabilidades existentes. Tá? E essas vulnerabilidades existentes, elas são extraídas de duas formas diferentes, ou por uma das duas formas diferentes. Eu posso extrair nível de vulnerabilidades relacionadas aos hosts e containers, com base em um scan totalmente agentless, ou seja, eu não preciso instalar nada em nenhum host ou nenhum container, desde que esse host ou esse container esteja sendo utilizado em um ambiente de nuvem pública. Tá? Tem a opção de instalação também de agentes dentro desse ambiente de nuvem pública ou em um ambiente de nuvem privada, caso seja necessário. O que a gente extrai com esse tipo de informação, com esse tipo de deploy, tanto agentless quanto baseado em agentes? Informações a nível de vulnerabilidades dentro desse ambiente como um todo. Tá? Então, aqui eu consigo fazer um tracking em cima de vulnerabilidades existentes no meu ambiente e comparar com semana passada, comparar com os últimos 30 dias, se eu quiser.
E é com base nos últimos 30 dias eu consigo saber que no passado eu tinha 8.1 mil vulnerabilidades existentes. Hoje eu tenho 12 mil. Então o número está aumentando. O que aconteceu dentro desse período? Será que eu criei mais recursos? Ou será que os recursos que já estavam criados agora têm mais vulnerabilidades por conta de novos CVEs que foram aparecendo ao longo do tempo? Será que algum nível de risco associado a novas imagens que eu estou usando dentro do meu deploy de aplicação está sendo levado em consideração aqui também quando a gente fala de segurança? Então, tudo isso a gente consegue extrair de informação aqui com base nesses dados de vulnerabilidades, tanto críticas como altas, por exemplo, dentro desse cenário. Tá? Então, aqui é uma forma simples e rápida de você bater o olho e já trazer uma informação para justificar ou para tentar entender o que está acontecendo ali de uma forma rápida e clara. Tá? E aqui, digamos que a gente tem um novo CVE que foi descoberto. Vou pegar aqui um exemplo mais tradicional possível do que a gente tem visto nos últimos anos, que é o Log4j. Eu posso filtrar aqui por todas as vulnerabilidades relacionadas a esse meu ambiente e olhar tudo que está relacionado ao Log4j. Então, de uma maneira rápida, ele já faz o filtro aqui para a gente. Eu já consigo olhar, sabendo que o CVE principal é o 2021 44228, eu consigo entender quantos hosts estão impactados por essa vulnerabilidade. Nesse caso, nenhum host, mas eu tenho uma imagem de container que está vulnerável. Então, se eu clicar aqui, ele já me mostra diretamente qual que é essa imagem, mas antes vamos entender um pouquinho mais sobre o CVE. O que a gente consegue entender? O que é o Log4j, quais são os principais pontos, e acho que até vale a pena a gente abrir uma nova tela, porque aqui a gente tem muita informação preciosa quando a gente olha para isso. Porque eu tenho uma descrição desse ataque, eu tenho um nível de severidade que é uma severidade crítica. Eu consigo saber qual foi a primeira vez que foi visto esse tipo de alerta dentro do meu ambiente, qual foi a última vez que foi visto, ou seja, eu sei que ele ainda está ativo, porque ainda ontem esse alerta estava ali dentro do meu ambiente. Esse exploit ele está disponível, ele pode ser utilizado e uma série de outras informações que ajudam a gente a tomar decisões. Quais são os hosts, quais são os pacotes também apareceriam aqui, como a gente viu, não tem nenhum host. Não tem nenhum pacote, tem um pacote aqui do Log4j, né, que é o que a gente estava vendo, com uma imagem de container. Poderia ser impactado ali, que é justamente essa. Então, a gente pode clicar direto na imagem, entender qual repositório que ela está vindo, quais são os registries que estão sendo utilizados, pensando no cenário de container, e por aí vai. Tudo adicionado aqui, e quais são os containers ativos que a gente tem dentro desse cenário também. Então, tudo para que vocês consigam trazer muita informação preciosa e valiosa, realmente, para tomar decisões, tá? Então, a nível de vulnerabilidades, a gente olha para essas formas, mas eu também consigo pesquisar um host em específico, caso eu queira. E aí, pegar um host, eu posso pegar esse primeiro aqui, por exemplo. Pegar um host qualquer e entender como que esse host vai sendo utilizado ali dentro. Por quê? Dentro das diferentes vulnerabilidades existentes, a gente tem nível de severidade distinto também. Então, eu posso olhar aqui que eu só tenho alertas alto, médio e baixo. Eu não tenho nenhum alerta crítico. Mas o nível de risco desse host está como 10/10, então é o nível máximo existente. Por mais que eu tenha várias vulnerabilidades, pode ser que eu tenha duas VMs iguais, entre aspas, com vulnerabilidades iguais, mas que uma seja meu ambiente produtivo, a outra seja meu ambiente de desenvolvimento. O que eu consigo fazer com isso? Eu consigo atribuir peso diferente para cada uma dessas VMs, para que eu não tenha que consertar tudo de uma vez e que eu consiga destinar meus esforços ali à VM que está em produção primeiro. E aí, na VM que está em produção primeiro, opa, eu aplico uma barreira ali a nível de firewall, por exemplo, a nível de WAF, ou eu simplesmente atualizo um pacote, caso seja o ponto principal. Mas aqui a gente calcula esse nível de risco, além desse peso que pode ser atribuído de forma manual, com algumas vertentes. Então, eu olho para o CVE, e para a severidade do CVE, com o nível de CVSS atrelado ali, eu olho para o nível de exposição dessa VM, ou seja, se essa VM estiver exposta para a internet, ou estiver de cara para a internet, ela tem um nível maior de risco, ela representa um nível maior de risco, porque um atacante pode simplesmente bypassar ali o controle nativo da própria VM e já explorar essa vulnerabilidade. Diferente de se a gente tivesse um firewall bloqueando ali, tanto um firewall simples quanto um NGFW. Tá? Se existe algum exploit já descoberto e que está disponível para ser utilizado,
e mais um exploit que já foi desenvolvido e qual que é o status do pacote. Ou seja, eu consigo entrar aqui em cada um desses ambientes que eu tenho e saber onde que esses pacotes estão ativos ou se esses pacotes estão ativos. Então, quando a gente olha aqui para o package status, ele me mostra justamente isso. Se for um pacote que não está sendo utilizado, ele vai mostrar como inativo. Ou seja, eu poderia simplesmente remover esse pacote, remover a vulnerabilidade, sem impactar na minha produção, sem impactar no meu ambiente produtivo de uma maneira ou de outra. Tá? Então, isso aqui ajuda bastante quando a gente olha para esse cenário de vulnerabilidade e o cenário de utilização desse ambiente como um todo. Tá? Então, dois pontos aqui que a gente costuma olhar. Aí vocês podem perguntar, tá, mas eu preciso olhar dessa forma? Não existe uma maneira mais simples, mais rápida, mais visual, talvez, que eu consiga enxergar tudo isso? Tem. E a gente volta aqui para o nosso Explorer, que é o ponto de Discovery. A gente consegue filtrar basicamente qualquer coisa existente dentro do cenário de cloud por aqui. Tá? Então, aqui a gente pode utilizar queries já pré-definidas. Eu posso filtrar aqui com base no Log4j, por exemplo, eu posso construir minha própria query. Filtrar com Log4j, a gente adiciona alguns parâmetros ali. Então, com base em tudo que a gente vai vendo ali do Log4j, a gente já sabe que eu não tenho nenhum host, mas eu posso ter algum CVE que já seja relacionado a... Vou tirar aqui, vou colocar uma severidade, crítico e alto, por exemplo. E aí eu vou ainda adicionar aqui para saber se eu tenho essa VM, ela está exposta para a internet, e se eu tenho um caminho de ataque até essa VM, por parte do usuário final, por parte do atacante. Ele já vai filtrar para a gente aqui todos os hosts que estão dentro desse cenário, dentro de todos esses ambientes multi-cloud. Tá? Então, aqui a gente tem duas VMs, por exemplo, AWS. E dentro dessas VMs que estão na AWS, eu consigo saber quais são as violações de compliance, ou se existem violações de compliance também, qual que é o IP público dessa VM, e maiores informações aqui a nível de vulnerabilidades, a nível de risco associado a ela, inclusive. Tá? Mas qual que é o ponto legal aqui? É que a gente consegue, de uma forma rápida e de uma forma gráfica, gerar uma visibilidade bastante intuitiva para saber qual que é o nível de exposição dessa minha VM ou como que um atacante poderia chegar até essa VM. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a internet. O Internet Gateway seria o primeiro ponto ali, o primeiro salto dessa conexão, passando por um IP público que está taxado aqui em uma interface de rede, e essa interface de rede direciona esse tráfego para a própria instância via Security Group, ou passa por um conceito de Security Group antes de chegar na instância. Então, o Security Group é o meu único ponto que precisaria estar configurado ali. Eu consigo olhar mais detalhes dele, se eu quiser, e, de certa forma, consigo entrar direto aqui na minha VM para entender o que está acontecendo na VM, saber quais são os dados dessa VM, entender mais a fundo sobre ela, e entender também qual o nível de exposição desse meu Security Group, por exemplo. Então, eu consigo saber que essas portas aqui estão liberadas, eu consigo saber mais informações sobre ela, qual que é o tipo dela, qual que é o VM Instance Type dela, qual que é a conta que ela está sendo provisionada, qual que é o IP público, IP privado, tudo isso aparece aqui direto em uma console, justamente para ser fácil e rápido. Eu consigo ainda saber quais são as vulnerabilidades associadas, quais são os alertas de compliance e quais são outros alertas que estão vinculados aí. E aí, com alertas de vulnerabilidade, por exemplo, a gente conseguiria ler basicamente todo e qualquer CVE vinculado ali com essa VM. Tá? Então, aqui a gente consegue filtrar e fazer toda a busca que a gente já estava fazendo dentro da parte de vulnerabilities aqui dentro da console. Tá? Então, uma outra forma de enxergar as mesmas coisas. Qual que é o ponto positivo ou extremamente importante disso? Não só até a VM a gente tem essa visibilidade, como possibilidade de exploração caso essa VM tenha sido comprometida. Então, digamos que essa VM tenha sido comprometida. O que o atacante poderia fazer? Ele poderia utilizar uma credencial que está vinculada ali. Então, eu tenho um IAM role vinculado com essa VM em específico. E esse IAM role me dá permissão de full admin. Ou seja, se eu extraio essa credencial, eu posso controlar qualquer coisa que esteja presente dentro desse ambiente de cloud. Inclusive, todo o meu recurso S3. Toda a minha base de dados a nível de storage, eu conseguiria simplesmente clonar ou simplesmente deletar, se fosse o caso, porque eu sou o full admin a partir do momento que eu tenho acesso a essa credencial. Tá? Da mesma forma, toda a base de RDS
que eu tenho ali, eu consigo excluir um database inteiro ou simplesmente roubar um database inteiro e aí fazer um ataque de ransomware também, como a gente comentou mais cedo. Tá? Então, são várias e várias vertentes aqui que a gente teria. Então, tudo isso pensando a nível de centro de risco aqui, ou riscos em potenciais que seriam explorados ou que poderiam ser explorados. Tá? Como que a gente olha para o comportamento, quando o comportamento malicioso é identificado ou algo anômalo é identificado? Direto por aqui. Então, nosso centro de ameaça é onde a gente vai olhar para tudo isso. O primeiro ponto é, a gente pode olhar isso direto a nível de Kubernetes, container ou host. Vamos olhar a nível de Kubernetes, porque geralmente é algo que fica mais invisível, entre aspas, do ponto de vista de segurança para os times de segurança. Aqui a gente tem toda a comunicação desse cluster de Kubernetes a nível de APIs. Tá? Então, como que as APIs estão se comportando, quais são os serviços em si que vão sendo chamados e qual que é o status final. Então, nesse caso aqui, eu tenho alguns processos, algumas chamadas, melhor dizendo, que estão retornando o status de erro 403, e aqui eu tenho o status de sucesso, que vai sendo retornado por padrão. Mas eu consigo analisar todo esse fluxo aqui e saber quais são os processos que estão retornando status de erro e filtrando isso com base no que realmente faz sentido. Tá? A mesma coisa a nível de comunicação dentro desse meu cluster de Kubernetes. Eu posso olhar a nível de pods e saber que, nesse caso, por exemplo, eu tenho uma comunicação maliciosa. Então, non-bad external IPs, então comunicações maliciosas externas vindo de fora desse ambiente, acessando diferentes elementos dentro do meu cluster Kubernetes. E esses diferentes elementos, eles vão acessando cada um o seu elemento tradicional, mas eu consigo olhar aqui como que funciona toda essa parte de comunicação a nível de processos também, ou nível de saltos que a gente estiver fazendo. Tá? Então, cada um dos recursos em si, cada um dos pods que vão sendo utilizados ali, qual que é o próximo salto, qual o namespace que ele está localizado, então uma visibilidade realmente completa para que vocês consigam ter esse nível de detalhamento de um ambiente que geralmente ele fica muito no conceito de mágica. Eu sei que está funcionando, funciona a nível de mágica, ou não me interessa como funciona, só precisa continuar funcionando. Aqui não, aqui a gente consegue saber exatamente qual elemento comunica com qual, para que tudo isso fique claro e rápido para vocês. E quando a gente vem aqui para a parte de container ou host, a gente olha o mesmo tipo de visibilidade. Tá? Então, eu consigo saber exatamente qual que é o nível de utilização desse meu container, por exemplo, quantos bytes estão sendo mandados para fora, quantos bytes estão sendo recebidos, e aqui todo um detalhamento dos processos em si da aplicação. Tá? Então, quais são os processos que estão sendo utilizados por essa aplicação e qual o nível de comunicação que está sendo tida ali dentro de cada um dos processos também. Então, do mesmo jeito, a gente consegue filtrando aqui, eu consigo saber que essa comunicação maliciosa, por exemplo, ela acontece aqui para alguns processos em específico, eu consigo analisar um processo, se for o caso. Então, pegar um system process aqui e investigar, investigar esse processo como um todo. E a hora que eu clico nesse processo aqui, ele já vai trazer para a gente quantos bytes foram enviados só por esse processo, quantos bytes foram recebidos, e aqui um detalhamento dessa árvore de processos que a gente está olhando. Tá? Então, eu consigo saber que toda a parte do system, por exemplo, ela é consumida por dois processos diferentes e mais algumas pessoas ou alguns IPs externos que estão consumindo direto esse meu processo de sistema. Tá? E aí, com base nisso, toda essa parte já filtrada com diferentes processos, com diferentes etapas de visibilidade a nível de portas, de aplicações e de linhas de comando que foram executadas aqui, por exemplo, dentro dessa nossa aplicação. Tá? Então, é uma visibilidade bastante abrangente para entender realmente o que cada um desses pontos faz e como que a gente consegue trazer insights valiosos ou ideias valiosas para minimizar esse nível de impacto ou para entender se essa aplicação está funcionando da maneira que deveria. Tá? Então, de novo, tudo que a gente olha aqui a nível de Threat Center e Workloads, a gente está olhando para comportamento. Mas a ideia aqui da console é ela simplificar muita coisa. Então, eu não preciso obrigatoriamente ou necessariamente olhar para esse ambiente de container ou de host o tempo todo. Eu consigo olhar aqui a nível de alertas. E os alertas vão sendo gerados quando algo foge do nosso escopo inicial. Lembra lá do baseline que é criado, que eu comentei no começo da apresentação, lá no PowerPoint? Então,
A plataforma aqui, ela vai entendendo como que a aplicação, como que o ambiente de cloud como um todo funciona, e qualquer desvio comportamental, ele já vai avisar e vai criar um evento. Então, aqui dentro da parte de alertas em si, a gente tem algumas categorias de eventos que podem ser utilizados, tá? Então, a gente pode olhar eventos baseados em política, que é toda e qualquer política definida ali a nível de compliance, definida a nível de validação de host, identificação de alteração de arquivo dentro de um host, por exemplo, a gente consegue olhar aqui como policy. Anomalia, qualquer desvio comportamental, e o composite é quando a gente tem uma consolidação dos eventos, já mostro para vocês. Vamos olhar aqui a nível de anomalia primeiro, para vocês entenderem o que pode ser considerado uma anomalia. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem um novo namespace que foi utilizado dentro do meu cluster de Kubernetes. Não necessariamente isso é um comportamento malicioso, mas é um comportamento diferente do que estava sendo utilizado. Tá? Da mesma forma, a gente tem aqui um novo registry que foi usado para armazenar uma imagem e para essa imagem ser usada dentro do nosso ambiente de container. Então, isso aqui também não necessariamente representa um comportamento malicioso, mas a ferramenta identificou que é algo diferente do que estava sendo identificado ou de um comportamento que estava sendo levado. Tá? E, por último, mas não menos importante, talvez o ponto mais importante, inclusive, é quando a gente migra aqui para a parte do Composite Alerts, que são os alertas compostos, e que aí, na minha humilde opinião, essa ferramenta vira uma solução de CIEM para todo esse cenário de cloud. E o porquê que ela vira um CIEM para cloud? Porque que a gente consegue entender e correlacionar todos os eventos que vão acontecendo em tempo real, não somente a nível de host, por exemplo, mas a nível de chaves ou de um ambiente todo da AWS que foi comprometido. Tá? Então, quando a gente entra aqui, entrar no nível de host mesmo para ser mais simples, quando a gente entra a nível de host, por exemplo, aqui, direto na tela de detalhamento, a gente já consegue entender qual que é esse alerta. Então, aqui a gente está olhando para um host potencialmente comprometido e o porquê que ele foi potencialmente comprometido. Quais foram os hosts? 2 AKS, 2 containers Azure que foram utilizados aqui. Então, eu tenho um conceito de container escape, que foi identificado ali dentro, ou seja, um atacante explorou o meu container e conseguiu sair daquele ambiente que deveria ser um ambiente de segmentação para acessar o host físico barra virtual nesse caso. Tá? Então, esse host aqui foi utilizado, e esse container escape foi utilizado executando alguns comandos aqui, por exemplo, que foram utilizados. Aí um shell reverso foi estabelecido também, ou seja, com base em um shell reverso, o atacante poderia fazer o que ele quiser. E aí, atividades anômalas, comandos que estabelecem uma certa persistência ali a nível de Linux, ou seja, a criação de algum diretório, de algum arquivo específico para que aquele atacante se mantivesse ali dentro, escutando tudo que está acontecendo e extraindo informações sempre que fossem necessárias. Tá? Então, todo um cenário aqui de principais fatores, mas não somente isso. Quando a gente vem aqui em Observation, a gente consegue olhar a nível de timeline, ou seja, eu consigo entender qual foi o primeiro evento que aconteceu. Então, um acesso ao config file foi observado. Então, o que a gente tem dentro desse acesso? O que a gente pode fazer? Eu consigo saber de uma forma rápida aqui quais foram as máquinas impactadas e, de uma forma também rápida, eu consigo entender quais são as entidades também impactadas, nesse caso. Quais foram os processos usados, qual que é a máquina, qual que é o EXE que foi utilizado também. Se a gente pegar aqui uma conexão maliciosa externa, por exemplo, qual foi esse name do DNS? Então, downloads.metasploit.com. Eu consigo adicionar isso dentro de um filtro e já procurar por isso. Ou eu consigo criar um filtro aqui, do mesmo jeito que a gente olhou, para olhar toda uma matriz de MITRE e entender se eu tenho algum command and control que possa ter sido utilizado, por exemplo. E aqui a gente já tem um command and control. Eu consigo entender justamente qual foi essa conexão que aconteceu. Aqui está o IP dessa conexão, posso ir lá no meu Firewall e já bloquear isso. E aí, se a gente estiver falando de um FortiGate na ponta, isso pode ser feito de uma maneira rápida e automática, ou se a gente estiver falando de uma forma com outro concorrente, aí a gente poderia fazer isso de forma manual também, tá? Dependendo de cada um dos cenários que vocês quiserem utilizar. Mas aqui é uma plataforma que eu costumo brincar que a gente consegue fazer basicamente um threat hunting inteiro dentro desse ambiente de cloud e trazer as principais ameaças em tempo real
entender como que elas estão se comportando e o que a gente precisaria fazer para mitigar e para resolver muitas dessas ameaças. E no final do dia, se a gente quiser saber se essa máquina está online ou não, é simplesmente clicar aqui no nome dela e já aparece para a gente um status dizendo que essa máquina não está exposta para a internet, por exemplo, mas ela já foi comprometida, que a gente já viu até uma conexão maliciosa externa acontecendo. E a gente consegue trazer mais e mais informações sobre ela. Então, a ideia principal de você ter uma plataforma assim é justamente trazer uma série de informações que consigam enriquecer muito esse ambiente como um todo, trazendo visibilidade, para que vocês consigam tomar ações estratégicas e de segurança de uma forma bastante simplificada. E aí, quando eu comento do cenário do, de ser parecido com peças de Lego, é justamente por isso, porque uma arquitetura de cloud, hoje em dia, ela é tão complexa quanto uma arquitetura do ambiente on-premises quando a gente fala de segurança. Então, não é uma única caixinha que faz esse ambiente todo funcionar. Essa aqui talvez seja uma das caixinhas mais importantes para a gente ter acesso inicialmente, que é o FortiSynapse, que vai trazer muita visibilidade aqui a nível de comportamento, vai trazer toda a parte de identificação de arquivos e tudo que a gente viu dentro da console. E ela integrada com outros produtos, como o FortiGate, por exemplo, já consegue remediar muita coisa de uma maneira proativa. Ele pode ser integrado também com o FortiAppSec, por exemplo, para a gente ter uma proteção tanto a nível de identificação das vulnerabilidades ali, quanto o bloqueio direto de um acesso malicioso de um possível atacante, inclusive. E tudo centralizado aqui nas ferramentas de reporteria ou de relatoria, como o FortiAnalyzer, FortiCIEM, ou até mesmo a utilização de um FortiSOA para tomar mais e mais ações automatizadas. Então, quando a gente fala do Lego ali no comecinho, é mais ou menos assim que deveria ser enxergado hoje um ambiente de cloud como um todo, com cada uma das pecinhas conversando entre elas e trazendo mais e mais visibilidade, mais e mais ações que poderiam ser feitas de uma maneira bastante simples, direta e rápida para ser o mais assertivo possível o tempo todo. E é com isso, a gente tem 5 minutinhos aí para o final. Queria abrir para perguntas, não sei se a gente tem alguma pergunta. Henrique, muito boa a apresentação. Deu para ver que o FortiSnap ele traz uma visibilidade muito grande aí, né, do ambiente de cloud, traz bastante insights. E uma das dúvidas que apareceram aqui no chat foi com relação a, beleza, ele traz toda essa visibilidade, se essa visibilidade ela é real-time ou se tem parte que é real-time, tem parte que é de rotinas que rodam com uma frequência estabelecida. E qual que é o consumo, né? Qual que é o impacto que isso pode trazer para as aplicações publicadas? Se você puder falar um pouco sobre isso, eu juntei aqui 2 perguntas em uma, porque eu acho que está muito relacionado. Impacto a nível de desempenho de aplicações, tá? Se a gente está falando do conceito de agentless scanning, impacto zero, porque não tem um agente instalado propriamente na aplicação, então não tem nenhum consumo aumentado a nível desses recursos. A gente vai fazer tudo isso via eBPF, tá? E o eBPF é como se a gente estivesse, entre aspas, emulando o kernel do Linux, por exemplo, para que todas as informações passem ali pelo kernel em si, virtualizado de uma certa forma. Então, zero impacto a nível de desempenho dessa aplicação, a aplicação vai continuar funcionando da mesma maneira. Com a instalação de agente, que é uma segunda maneira de deploy, o consumo que a gente tem notado de aumento de utilização de CPU e memória é de entre 2% e 5%, não mais que isso, tá? Então, entre 2% e 5% de aumento de utilização, tanto de CPU quanto de memória a nível dos diferentes workloads. Porque aqui a gente vai pegar mais processos, vai entender quais são os arquivos que vão sendo modificados e por aí vai. Tinha mais alguma pergunta que eu acabei esquecendo. Com relação à frequência, né? Isso, o que se é real-time, se tem parte que é real-time, tem parte, por exemplo, a parte compliance, se é de tempos em tempos, como é que funciona essas informações que aparecem na console, né? Com qual frequência que isso é alimentado? Perfeito. As informações elas vão aparecer na console de maneiras diferentes, tá? Tudo que é relacionado a agent, ou que existe a maneira de fazer o deploy via agent, aparece em tempo real. Então, o processo acabou de ser executado, ele já aparece na console. Quando a gente está falando de um deploy via agentless,
tanto para a parte de configuração quanto para a parte de identificação de vulnerabilidade em container, ou em host, ou em qualquer outro elemento, ele acontece de tempos em tempos. Tá? E esses tempos em tempos não é uma coisa Fortinet. É uma validação que o próprio provedor de cloud vai fazer. Exemplo, digamos que o recurso VPC dentro de uma AWS, por exemplo, possa ser listado a cada 5 minutos. Quantas listagens podem ser feitas a cada 5 minutos? Vou chutar um número aqui, 1.000 listagens a cada 5 minutos. Se eu fizer 1.001, a minha conexão vai ser bloqueada por X tempo. Então, é um próprio recurso que os CSPs usam para limitar a quantidade de consultas que vão sendo feitas ali. Tá? Então, quando a gente comenta tempo real, nesses casos, sem a instalação de um agente, é o que a indústria considera como near real time, ou seja, praticamente tempo real, mas como tem um controle, tem uma barreira ali implementada pela AWS, pela Azure, pela GCP, pela OCI, a gente se baseia nessas barreiras para que as informações sejam consumidas. Então, se um recurso como uma VPC, por exemplo, eu consigo consultar de 5 em 5 minutos, é de 5 em 5 minutos que eu vou conseguir trazer informação para dentro da console. Tá? Isso vai variar de acordo com cada um dos recursos. Não sei se ficou claro ou se ficou mais confuso. Não, ficou super claro, super claro. Bem explicado. Obrigado. Eu acho que é isso, as principais perguntas. Uma pergunta foi com relação ao licenciamento. Eu respondi que é por vCPU. A parte de desenvolvimento, né, de code security, é baseado na quantidade de desenvolvedores que vão utilizar a plataforma. Então, um modelo de licenciamento bem simples aí, bem direto. Exato, exato. E um ponto importante é, dentro dessa capacidade de licenciamento via vCPU, a gente, apesar de não cobrar por toda a camada de, sei lá, um S3, por exemplo, que não contabiliza vCPU, toda a parte de segmentação ou recursos como um security group, um recurso adicional como um function, um serverless, que está sendo utilizado ali dentro desse ambiente de cloud, a gente não cobra por isso, mas a gente traz esse mesmo detalhamento de segurança também. Então, é algo adicional aí para vocês levarem sempre em consideração. Beleza, Henrique. Tirando algumas dúvidas mais macros mesmo, Henrique, só para a gente. Pode ser a dúvida de alguém que não perguntou aqui. O FortiSnap, ele é uma solução provida em cloud pela cloud da própria Fortinet. Ou a gente precisaria de um appliance de FortiSnap dentro da estrutura da nuvem para isso? Então, tipo, eu tenho isso dentro da minha estrutura ou eu uso uma estrutura da Fortinet para fazer todas essa camada de segurança? Perfeita pergunta. Zero deploy, tá? É um serviço SaaS que fica mantido no nuvem Fortinet e basicamente o que vocês precisam fazer é sincronizar as contas da nuvem com o FortiSnap, que é basicamente dar uma permissão de acesso de leitura para conseguir ler o que está acontecendo lá dentro. Show de bola. Um segundo ponto é qual o tempo de retenção desses logs e de segurança para uma possível auditoria posterior ou algo do tipo? Perfeito. Os logs eles ficam armazenados em um recurso como o S3 ou um Blob Storage, por exemplo, tá? Então a retenção é o que o coração ou o bolso deixarem. E aí dentro da console, logs online, a gente armazena a nível de 90 dias por default, tá? Mas todos os logs, como eles ficam armazenados dentro do S3 ou de um Blob Storage, por exemplo, vocês conseguem armazenar por quanto tempo for necessário, realmente. Não, legal. E também como teve integração com FortiAnalyzer e FortiCIEM, então esses logs também saem de lá, então a gente tem o armazenamento dessa outra solução, né? Então isso é bem interessante, bem legal. Cara, esse eram os dois pontos que eu gostaria de trazer até para agregar um pouquinho aqui também. Queria agradecer a todos os presentes no nosso webinar. Queria agradecer a presença do Emanuel, a presença do Henrique. Foi excelente a apresentação e a gente aprendeu mais um pouquinho aqui de mais um produto para proteção voltada à cloud, onde a gente tem mais uma camada de segurança para esse segmento de tecnologia que às vezes a gente não tem a visibilidade total de tudo que ocorre. Às vezes a gente não tem a mão de obra qualificada para ter essa análise de uma maneira mais clara e detalhada.
Às vezes você tem alguém na sua equipe que faz todo esse papel e aí você perde essa pessoa e depois você fica sem essa visibilidade. Então aqui um produto que vai te ajudar e te dar essa visibilidade e segurança dentro da sua rede cloud, né? O Thiago perguntou, aproveitando, se possui uma demo para parceiros. Acho que a gente pode marcar uma call específica, Thiago, para uma aplicação dentro do ambiente. E aí a gente pode fazer algo mais detalhado e mais específico, né? Por ser uma solução multi-cloud, creio eu que é um pouco mais complexo de você deixar um ADEMO disponível, pois você tem muitas variações ali de usabilidade, por aí vai. Mas o Henrique pode até falar um pouquinho mais sobre isso. É justamente nessa linha. Eu acho que mais do que ter uma demo, a gente consegue fazer isso em conjunto, né? Então, fazer essa demo em conjunto, pegar algum cenário específico que talvez o pessoal esteja pensando aí, não, eu queria olhar mais a nível de detalhamento para saber qual tipo de dado está sendo armazenado dentro do meu host, saber quando que essas informações vão sendo modificadas, se existe algum payload malicioso que foi instalado na minha máquina, mas que ainda não foi executado. Então, tudo isso a gente consegue chegar também, mas acho que conversando a gente consegue extrair muito mais disso do que simplesmente deixar uma demo disponível, tá? As demos, elas ficam disponíveis para a gente poder conversar realmente. Legal, imaginei. Obrigado a todos. Conforme a Kátia disse também no chat, nossa apresentação foi gravada, ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Segue também o nosso contato do comercial para caso queiram agendar uma demo, um detalhamento, um alinhamento de escopo também, no uso do Sinap aí para o ambiente de vocês. Obrigado a todos, um ótimo final de dia e se precisarem, estamos à disposição.